Uniclac. Você que se liga aqui no LAC Concursos, eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, nós estamos conduzindo este super curso de preparação para o seu concurso, para que você estude com foco, com força e com fé e tenha um grande desempenho, um grande resultado na sua avaliação. Muito bem, moçada, hoje a gente vai discutir outro tema muito importante relativo à história da Bahia. E não apenas a história da Bahia, mas também a própria história do Brasil. Ou seja, a gente vai estudar um processo muito importante que contribuiu para a consolidação da nossa independência, da nossa emancipação política. Nós vamos falar hoje sobre a independência da Bahia. Outro assunto muito importante, outro assunto bastante relevante que você precisa ficar atento para ter um grande desempenho no dia da sua avaliação. Muito bem, pessoal, vamos começar falando sobre os antecedentes importantes para que a gente possa ter uma melhor compreensão de todo esse processo histórico. Vejam só, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Isso a gente aprendeu na escola, lá com a nossa tiazinha, professora de estudos sociais, não é mesmo? Salvador, fundada em 1549 pelo governador-geral Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, edificou Salvador na capitania da Baía de Todos os Santos, com o objetivo, com a finalidade de sediar a nossa capital, a primeira sede administrativa da América Portuguesa. E Salvador teve uma importância histórica fundamental durante os primeiros séculos da colonização portuguesa no Brasil, permanecendo com o status de capital até 1763, quando o então primeiro-ministro do rei de Portugal, Dom José I, o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, resolveu então, atendendo a um anseio geopolítico, a uma estratégia da geopolítica, da diplomacia portuguesa, permanecer então a capital mais próxima da principal área mineradora do Brasil, que era a capitania de Minas Gerais. Por isso que em 1763 a capital passou a ser o Rio de Janeiro. Mas nem por isso Salvador deixou de ter uma importância histórica. Veja só, Salvador apresentava no início do século XIX uma população aproximada de 50 mil indivíduos. A título de comparação, o Rio de Janeiro apresentava, à mesma época, 60 mil habitantes. Ou seja, Salvador continuava a ser uma cidade importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, com uma população expressiva, quase que empatando com a capital do Brasil à época. Salvador apresentando um porto bastante movimentado, já tendo inclusive uma faculdade de medicina desde a época do período joanino, um comércio intenso. Salvador era inclusive, senhoras e senhores, a segunda maior importação de escravos no Brasil, só superado pelo Porto do Rio de Janeiro. Olha só a movimentação do Porto de Salvador, recebendo então o tráfico negreiro, um intenso tráfico de escravos. Lembrando também que lá em Salvador ocorreu a Conjuração Baiana, este importante movimento emancipacionista que a gente já estudou aqui no LAC Concursos. Você se lembra muito bem, a Conjuração Baiana foi um movimento separatista, tinha inclusive característica republicana, almejava inclusive colocar fim
ao Estatuto da Escravidão. Olha só como tinham medidas radicais. E a repressão portuguesa a esse movimento foi bastante intensa, com 4 líderes enforcados. Nós temos também, no contexto que antecede o processo de independência do Brasil, o chamado período joanino, que foi justamente o momento histórico em que a corte portuguesa se instalou no Brasil. Período que vai de 1808 até 1821, quando ocorreram importantes ações que vão contribuir para a sedimentação do caminho do Brasil em direção à sua emancipação política. Temos, por exemplo, a abertura dos portos às nações amigas em 1808. Temos também os tratados estabelecidos entre Portugal e a Inglaterra. Temos a criação de uma série de inovações, por exemplo, a imprensa que se instala no Brasil, as faculdades de medicina, Jardim Botânico, Museu Imperial e uma série de outras medidas tomadas por Dom João no Brasil durante o período joanino, com a transmigração da corte para o Brasil. Mesmo assim, moçada, é preciso a gente mencionar que continuavam a existir os antagonismos, as rivalidades militares entre portugueses e brasileiros. Olha só, anota no seu caderno essa informação importante. Rivalidades militares, soldados portugueses, soldados brasileiros. Os soldados portugueses olhavam para os soldados brasileiros assim de forma pejorativa, não é? Olhando-os como soldados de classe inferior. Porque os soldados portugueses, muitos deles foram forjados naquele contexto de resistência portuguesa ante a invasão francesa, a invasão das tropas napoleônicas. Então esses soldados foram treinados ali naquele contexto das guerras napoleônicas. Então eles vão desprezar os soldados brasileiros. Muitas vezes essas fileiras, esses batalhões brasileiros compostos por mulatos também. Então vai ser visto de uma forma inferior. Isso alimenta as rivalidades militares entre portugueses e brasileiros. O contexto histórico é o da emancipação política brasileira, ou seja, o contexto histórico da independência do Brasil. Opa, outro assunto que a gente já estudou com muita determinação, com foco, com disciplina. É isso aí, o processo que culmina com o 7 de setembro de 1822, quando às margens do Ipiranga, a gente teve aquele arranjo político entre as elites brasileiras em torno da figura do príncipe regente Dom Pedro. Pois é, ali aconteceu ainda a independência do Brasil, a emancipação política brasileira. Então, o contexto é a da independência do Brasil, 1822. Muito bem, só que antes da independência do Brasil, pessoal, e vamos entender, não é? A independência do Brasil é um longo processo que foi gestado ao longo do fim do século XVIII, começo do século XIX. Moçada, galera, presta bem atenção, a gente não pode conceber de forma alguma que a independência do Brasil foi só o 7 de setembro de 1822. Não é assim, pessoal. É um processo, tudo na história é um processo. Processo que é gestado, perfeito? Qual é esse processo então aí, tio Ed? O processo é de desgaste do processo de colonização, a crise do antigo sistema colonial. Então vamos ter uma série de movimentos contestatórios. A Inconfidência Mineira, a própria Conjuração Baiana que a gente estudou, a Revolução Pernambucana de 1817, a influência da independência das 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos, a independência das antigas colônias espanholas na América do Sul.
tudo isso influencia nesse processo, nessa crise do antigo sistema colonial que culmina com a nossa emancipação política, perfeito? Mas é todo um caminho que é percorrido até chegarmos ao 1822. Beleza então, galera? Compreendido? Maravilha! Olha só, um episódio que antecede a emancipação política do Brasil é a Revolução Liberal do Porto, um movimento que aconteceu nesta importante cidade portuguesa, onde a elite mercantil do país exige o retorno da família real para Portugal, exige também, pessoal, a recolonização brasileira, porque o Brasil a essa altura já havia sido elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso contrariou os interesses das elites portuguesas que queriam o restabelecimento do pacto colonial. Então, queriam que o Brasil perdesse o estatuto do Reino Unido e voltasse a ser uma mera colônia. Claro que isso vai contrariar os interesses das elites brasileiras, que queriam continuar com o livre comércio. Isso vai favorecer o rompimento entre colônia e metrópole. As cortes portuguesas nomearam um governador militar para a Bahia, pessoal, que foi justamente o Madeira de Melo. E aí nós teremos a resistência lusitana à independência do Brasil. As autoridades militares portuguesas estabelecidas na Bahia não reconhecem a independência do Brasil, não aceitam a independência promovida por Dom Pedro, às margens do Ipiranga, e vão tentar fazer uma resistência. Por isso que teremos vários meses de luta, várias batalhas serão travadas até se consolidar a independência da Bahia. Olha o que nós tivemos aí no contexto que sucede à independência do Brasil. Em várias regiões do território, nós tivemos comerciantes e autoridades portuguesas que, não aceitaram, bateram o pé e não aceitaram a independência, pegaram em armas para tentar manter o Brasil como colônia portuguesa. Isso aconteceu nas capitanias da Bahia, do Maranhão, do Piauí e também do Grão-Pará. Nessas regiões todas, os portugueses não reconheceram a independência do Brasil de imediato, moçada. E vão pegar em armas. Na província cisplatina vai acontecer um movimento separatista que dará origem, alguns anos mais tarde, à República Oriental do Uruguai. Perfeito? Então, essas regiões aqui, nós teremos guerras no início do contexto do primeiro reinado no Brasil. Primeiro reinado, como você bem sabe, é o governo de Dom Pedro I, que vai de 1822 a 1831. Qual que é a reação imperial? Ou seja, a reação de Dom Pedro, que foi aclamado e depois coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Qual é a reação do imperador então, pessoal? A reação é a contratação de mercenários para sufocarem esses focos de resistência contra a emancipação política brasileira. Então, o que vai fazer Dom Pedro? Ele vai contratar lideranças, soldados mercenários, principalmente franceses, mas também ingleses, para combaterem esses focos de resistência. Olha só a participação do general Pierre Labatut e também do inglês, do britânico
Lord Cochrane. Perfeito aí, pessoal? Então temos aí Labatut e Cochrane que vão participar como mercenários, liderando as tropas brasileiras nesses focos de oposição à independência. Para custear essas ações militares que foram empreendidas na Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e na Cisplatina, claro que o governo precisava de grana, precisava de dinheiro e vai buscar então no aumento substancial dos impostos. Então vai recair sobre a população a tarefa de contribuir para o reforço dos cofres imperiais para sustentar essa política de repressão aos focos oposicionistas à independência brasileira. Tudo isso acaba contribuindo para o processo de manutenção da unidade territorial do país. Olha só a importância fundamental que nós tivemos dessas guerras de independência. O fato do Brasil não se fragmentar em vários territórios. Veja o exemplo, o que aconteceu na América do Sul. Após os processos de independência, nós tivemos a fragmentação e o surgimento de várias repúblicas. Surgiu Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador. E aqui? Aqui não. Na América Portuguesa permaneceu unida do ponto de vista territorial. Não houve fragmentação de sua unidade territorial. A vitória das tropas imperiais contribuiu para a manutenção de nossa unidade territorial. Então não é à toa o fato do Brasil ser o mais extenso país da América do Sul. Mas em relação à Bahia, meu rei, como é que fica a Bahia nesse processo? Nós tivemos a Guerra de Independência na Bahia. Como nós vimos, as cortes lusitanas nomearam um militar para governar a Bahia. E esse militar era o general Madeira de Melo, que não reconheceu a independência do Brasil. Então, Salvador estava nas mãos das autoridades portuguesas. Desse contexto de guerra pela independência na Bahia, o objetivo então das tropas brasileiras era retomar Salvador. Salvador estava nas mãos dos portugueses, estava sob o controle das tropas portuguesas, lideradas pelo Madeira de Melo. Mas é preciso, gente, mencionar que apesar desse processo da Guerra de Independência na Bahia ter sido um movimento popular, contou com participação de diferentes segmentos sociais, é preciso destacar que a liderança desse movimento coube às elites econômicas baianas. Portanto, a Guerra de Independência na Bahia consolidou o latifúndio, a escravidão e o livre comércio, que eram, respectivamente, os sustentáculos dessa elite comercial baiana. Olha só, as elites baianas, em junho de 1822, portanto, ainda 3 meses antes da independência do Brasil, já manifestaram apoio ao príncipe Dom Pedro. Dom Pedro, que em janeiro de 1822, no dia 9, já havia se comprometido a ficar no Brasil, o famoso dia do fico, não é? Se recusando a cumprir as ordens das cortes lusitanas. Em junho de 1822, as elites baianas vão manifestar apoio ao príncipe regente. Decisão contrária às cortes portuguesas. As cortes portuguesas estavam exigindo que que o príncipe regente, o futuro imperador, retornasse para Portugal. E aí o recôncavo baiano, olha só, anota essa informação importante, o recôncavo baiano vai ser a área
que vai liderar esse processo de independência da Bahia. Lembra que Salvador estava nas mãos das autoridades portuguesas? Verdade. Por essa razão, é a região do Recôncavo Baiano que vai assumir a liderança, o protagonismo nas guerras de independência da Bahia, com destaque para Cachoeira, pessoal, com destaque para Cachoeira, na Bahia, que vai ser esse município o centro político da independência, né? O brado da independência baiana vai ser dado então no município de Cachoeira. 25 de junho é o início da luta pela independência da Bahia. A liderança lusitana, como nós já mencionamos, cabia ao general Madeira de Melo, que governava a Bahia nesse momento aí e que tinha apoio das cortes portuguesas. A estratégia lusitana era promover o isolamento da região do Recôncavo Baiano. Vamos lembrar que o Recôncavo Baiano era o foco de resistência contra os portugueses, que estavam dominando Salvador. Já as forças baianas, por sua vez, tinham a participação de inúmeras camadas populares. Tínhamos tropas populares compostas por negros, negros escravos, negros alforriados, soldados, voluntários e muitos índios que vão também engajar nesses batalhões patrióticos. Olha a figura aqui da Maria Quitéria, uma mulher que se alistou no exército como voluntária. Aliás, ela se alistou com o documento do cunhado, como se fora homem, e combateu em algumas batalhas pela independência da Bahia. Maria Quitéria e também Maria Filipa, a negra que também teve uma participação protagonista em algumas batalhas que nós tivemos aí pela Guerra de Independência Baiana. A estratégia das forças baianas era promover o cerco a Salvador, impedir a comunicação de Salvador com o restante do Brasil, dificultando assim o abastecimento de alimentos. Então perceba que a estratégia dos dois focos beligerantes, né, o foco lusitano queria isolar o Recôncavo Baiano, porque era lá que estava a resistência. Já as forças baianas queriam isolar Salvador, pois a cidade estava nas mãos dos portugueses. É aí que a gente vai ter a entrada do chamado Exército Pacificador, que é o Exército Nacional, que foi enviado pelo imperador Dom Pedro, sob o comando do mercenário francês Pierre Labatut, que vai contar inclusive com muitos soldados recrutados em outras áreas do Nordeste, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, por exemplo. E esse vai ser um grande esforço de guerra. Esses batalhões patrióticos vão reforçar as forças baianas. As principais batalhas ocorridas nesse contexto foram, anota aí no seu caderno, importantes essas batalhas. Batalha de Pirajá, 8 de novembro de 1822, é a principal batalha terrestre da Guerra de Independência da Bahia. A nossa querida Maria Quitéria, que nós vimos agora há pouco, no slide anterior, participou da Batalha de Pirajá. Ela fazia parte do batalhão dos Periquitos, que tinha a liderança, o comando do avô de Castro Alves, hein? Olha só que detalhe interessantíssimo. Batalha de Pirajá assinala a primeira vitória significativa das forças baianas. Por isso que a Batalha de Pirajá é tão significativa, é tão relevante, é tão importante do ponto de vista histórico. É a maior batalha terrestre
dessa guerra. Foi travada então em 8 de novembro de 1822. Outra batalha importante, Batalha de Itaparica, pessoal. Nesta batalha aqui, participou a Maria Filipa, né? Exatamente, a Maria Filipa participou da Batalha de Itaparica, 7 de janeiro de 1823, outra vitória importante das tropas baianas contra o exército português. E temos também a Baía de Todos os Santos, também uma batalha, a Batalha da Baía de Todos os Santos, aqui uma batalha naval, que contou com a participação aí do Lord Cochrane, que vai derrotar a Marinha Portuguesa, que sim simboliza a vitória das forças brasileiras. Claro que todas essas batalhas são significativas, não é? Vão contribuir para o isolamento de Salvador, a dificuldade no abastecimento da cidade, fazendo com que as forças lusitanas, sem condições de resistir, vão reconhecer a independência da Bahia, vão dar o braço a torcer e finalmente temos a consolidação do movimento com a rendição das tropas portuguesas que retornam para a Europa. Olha a data importante aí, pessoal, 2 de julho de 1823, é a data da independência da Bahia, a consolidação desse processo, que tem uma importância histórica muito grande. Olha só, a participação popular, a participação de negros, a participação de camadas mais pobres, a participação de indígenas, dá toda uma conotação popular para esse movimento. É claro que a gente tem que analisar, tem que pesar na balança que os interesses em jogo eram os interesses das camadas dominantes, dos latifundiários, dos grandes comerciantes que pregavam o livre comércio, que queriam o fim da dominação portuguesa. Mas não podemos esquecer que ocorreu uma grande participação das camadas populares na luta pela independência, não só a independência baiana não, gente, a independência brasileira como um todo. Nós temos a consolidação da independência brasileira nesse processo. O próprio conceito ali, nós podemos dizer, um conceito de nascimento da nação brasileira, na medida em que brasileiros de outras regiões do Nordeste, como eu falei, foram recrutados pernambucanos, cearenses, não é, potiguares, que também vieram para a Bahia, pegaram em armas para defender a Bahia contra a opressão lusitana. Então nós podemos dizer que, de certa forma, temos um nascimento da nação brasileira. E olha a figura do caboclo, né? A figura do indígena que atuou de forma protagonista nas lutas pela independência da Bahia. O caboclo, a cabocla. Então tudo isso dá um caráter mais popular, um caráter bastante popular para esse movimento que foi a independência da Bahia. Muito bem, vamos ver algumas questões que falam sobre essa temática. Vamos lá, primeira questão aqui, moçada, temos um texto. O texto diz o seguinte: os povos indígenas na Bahia estão inseridos em dois contextos históricos e regionais básicos e bem definidos. O do semiárido nordestino ao norte do estado, praticamente todo ele conquistado por frentes de expansão da pecuária durante o século XVII, e onde boa parte da população indígena sobrevivente à conquista foi reunida até o século XVIII em aldeamentos missionários de ordens religiosas, como a dos jesuítas e franciscanos, e o da Mata Atlântica e litoral ao sul e extremo sul do estado, onde a conquista
se iniciou ainda no século XVI e aldeamentos missionários foram implantados já na segunda metade deste, mas em que o processo de conquista, sobretudo das matas do interior, se fez de modo muito lento, prolongando-se até as décadas iniciais do século XX, quando os dois últimos bandos indígenas ainda autônomos no estado, Ranhanhain e Baenã, foram atraídos ao posto indígena Caramuru do SPI. Essa é uma citação do SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, no município de Itaju da Colônia. Muito bem. Então foi um texto falando sobre as populações indígenas, a localização geográfica dessas populações indígenas ao longo do processo de colonização das terras baianas. Segunda imagem aparece a cabocla, pessoal. Você sabe que o caboclo, a cabocla são símbolos importantes da Guerra de Independência. O caboclo e a cabocla vão dar uma característica popular para esse movimento de consolidação da independência brasileira. Aí sim temos o comando da questão. Vamos ler o comando da questão? Vamos entender o que a banca examinadora desse concurso está pedindo? Vamos lá então. O processo de independência da Bahia se insere em um contexto mais amplo do processo separatista do continente americano. Contudo, esse processo nem sempre ocorreu da mesma forma. A análise dos textos e os conhecimentos desse processo permitem afirmar, vamos lá então, acerca então da participação indígena, acerca do processo de independência da Bahia, as principais batalhas, as características mais relevantes desse processo, o que a gente pode analisar? Letra A separação da Bahia destoou do resto do Brasil devido ao fato de a independência baiana ter ocorrido paralelamente à abolição da escravidão indígena e africana. Pessoal, olha só, vamos tomar muito cuidado com essas questões aqui, ó. Pode ter uma pegadinha, uma verdadeira casca de banana e você pode se escorregar. Mas olha, pessoal, se você está atento, se você estudou com foco, com dedicação, você não cai nessa pegadinha não, você não cai nessa cilada. Lembra que a liderança do processo de independência da Bahia coube aos grandes latifundiários e grandes comerciantes baianos, que vão manter seus privilégios, vão manter o latifúndio, a economia agroexportadora, o livre comércio. Portanto, não há abolição da escravatura indígena e africana ao final da Guerra de Independência. Errada essa letra A. Letra B. A independência da Bahia caracterizou-se por ter sido um movimento popular, fato simbolizado nas figuras do caboclo e da cabocla no desfile do 2 de julho. Olha só, 2 de julho é o dia da independência da Bahia. É um feriado, tem o desfile tão tradicional. Não é? Olha só, a Bahia tem duas datas para celebrar a independência. É o 7 de setembro, tradicional, e temos o 2 de julho, que tem inclusive desfile lá na Bahia, nas principais cidades baianas. Verdade, pessoal. Caráter popular, essa afirmação está correta. O caráter popular da Guerra de Independência na Bahia, nas figuras do caboclo e da cabocla. Letra C. O processo de separação política baiana da metrópole possibilitou a alteração da estrutura latifundiária e a doação de terras às comunidades indígenas baianas. Nada disso. Foram mantidos os privilégios das camadas dominantes. Letra D.
A forte participação de elementos indígena e africano no processo de independência baiana contribuiu para, após a separação política, se consolidar uma democracia racial na Bahia. Nada disso, meu rei. Nada disso. Foram mantidos os privilégios das camadas dominantes. E letra E, o caráter popular da independência baiana consolidou no Estado uma estrutura política democrática com ampla participação eleitoral das camadas populares. Claro que não, amiguinho. Isso só foi conquistado já no século XX, depois de muita luta. Portanto, aí, moçada, a única alternativa correta, letra B de bola. Mais uma questão chegando aí. As lutas pela independência na Bahia foram revestidas de acirradas polarizações políticas e tensões sociais. Um episódio que evidencia as forças militares envolvidas e parte do impacto social resultante desses conflitos é, vamos lá então, letra A formação de uma junta conciliatória e de defesa, representando a união entre constitucionalistas e republicanos contra as forças do Império Brasileiro, que deflagrou a guerra com ampla participação popular, na qual teve destaque a militar Maria Quitéria de Jesus. Isso está correto aqui, pessoal? Claro que não, né, gente? A Guerra de Independência na Bahia teve origem quando as autoridades portuguesas se recusavam a reconhecer a independência brasileira. As autoridades portuguesas que dominavam Salvador. E aí, a partir do recôncavo baiano, se deu o movimento pela independência da Bahia. Letra B. O cerco à cidade de Salvador, sitiada durante aproximadamente um ano por tropas brasileiras que buscavam expulsar o exército português que ali se instalara, resultando em grande desabastecimento de víveres e sofrimento da população. Opa, essa aqui está correta. Lembra que a estratégia das forças baianas era promover o cerco a Salvador, dificultando a comunicação, dificultando o abastecimento das tropas portuguesas. Foi isso que aconteceu e isso é um fator fundamental para a vitória das forças baianas na Guerra de Independência. Correto, portanto, a letra B. Letra C. A ocupação da vila de Cachoeira por forças portuguesas, momento culminante da Guerra Civil entre as tropas monarquistas e independentistas, que levou à alforria coletiva de milhares de cativos, a fim de que esses integrassem como soldados as tropas brasileiras. Nada disso. A Vila de Cachoeira é o início, pessoal, é o primeiro município que vai decretar apoio ao príncipe regente Dom Pedro e que vai ser então uma espécie de sede militar da guerra pela independência da Bahia. A alternativa D, a rendição das tropas portuguesas encabeçadas por Pierre Labatut, após os ataques contundentes das tropas brasileiras sob o comando de Thomas Cochrane, que na Batalha de Pirajá arrasou o Centro Velho de Salvador e deixou milhares de mortos. Tudo errado, pessoal. Afinal de contas, Pierre Labatut e Thomas Cochrane foram mercenários, o primeiro francês e o outro inglês, contratados pelo governo imperial brasileiro para lutarem e expulsarem os portugueses da Bahia. Letra E, a tomada do Forte de São Pedro com vitória das tropas portuguesas sobre as constitucionalistas, acompanhada por ações violentas pela cidade, como a invasão do convento da Lapa, na qual foi morta
a soror Joana Angélica, hoje considerada mártir da independência da Bahia, pessoal. Não, gente, na verdade até aconteceu essa invasão do convento da Lapa, né, a morte da freira Joana Angélica, que é considerada também uma guerreira da independência da Bahia, né, uma importância um pouquinho menor do que Maria Quitéria de Jesus e Maria Filipa. Mas está errado isso aqui, porque na verdade as tropas baianas, as tropas brasileiras é que tiveram vitórias significativas no processo de guerra pela independência da Bahia. Como já dissemos, a alternativa correta é letra B de bola. Mais uma questãozinha. No processo de independência do Brasil, a Bahia, vamos lá, no processo de independência do Brasil, o que aconteceu na Bahia, pessoal? Vamos lá, letra A, diz que a Bahia recusou a autonomia da Assembleia Legislativa Local concedida por Dom Pedro I. Cara, claro que não. A Bahia apoiou o príncipe regente. A Bahia estava engajado nesse processo de luta pela independência do Brasil. Letra B diz que a Bahia liderou o movimento republicano da Confederação do Equador. Peraí, galera, isso foi depois. Isso foi após a independência, não é no processo de independência do Brasil. A Confederação do Equador aconteceu em 1824, já dentro do contexto do primeiro reinado. Presta atenção. Letra C. Acatou as determinações das Cortes de Lisboa que exigiam a volta de Dom Pedro. Galera, claro que não. Você viu que em junho de 1822, portanto, 3 meses antes da independência do Brasil, a Bahia firmou apoio ao príncipe regente Dom Pedro. Disse, Dom Pedro, tamo junto, guerreiro, tamo junto. Perfeito? Hashtag tamo junto, Dom Pedro. Então a Bahia apoiou Dom Pedro. Não acatou as determinações das cortes lisboetas. Muito pelo contrário. A Bahia vai romper com os preceitos promovidos pelas cortes de Lisboa, que inclusive chegavam a manifestar interesse de recolonizar o Brasil. Letra D diz que a Bahia lutou contra as tropas portuguesas, expulsando-as em 2 de julho de 1823. 2 de julho de 1823, data da independência baiana. Aí sim, meu rei, aí falou nossa língua. Corretíssima essa afirmação, essa assertiva, tá beleza. Aí sim. E a letra E diz que a Bahia concedeu ao lado, aliás, combateu ao lado das tropas portuguesas. Peraí, os baianos ao lado das tropas portuguesas? Não, os baianos vão combater as tropas portuguesas que defendiam a recolonização do Brasil. A Bahia vai ser porreta, vai lutar pela independência do Brasil. A alternativa correta tá aí para você na sua tela, letra D de dado. Beleza, pessoal? Então vamos terminando mais essa aula de preparação para o seu concurso. E não se esqueça, estude com antecedência, planejamento e foco. Sendo assim, a sua vitória ficará mais próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Clique like.